Bom, pessoal, depois da correção aí feita, né? Nós vamos agora falar sobre adição e subtração de frações. Ok, pessoal? Como a gente estava comparando, né, frações no assunto anterior, e aí a gente poderia, né, fazer uma comparação aí entre duas frações com denominadores iguais, né, e também com denominadores diferentes. Assim, nós vamos também trabalhar adição e subtração de frações com denominadores, né, iguais e com denominadores diferentes, certo? Essa primeira parte aí da página 15 de vocês fala sobre frações aí com denominadores iguais. Então, olha só, somar e subtrair frações de mesmo denominador é uma tarefa bem simples. Na figura seguinte, a parte verde representa 4/7 do inteiro e a amarela 2/7. Então, nós temos, pessoal, que a figura, né, ela foi dividida em 7 partes. E aí pintou de verde aqui 4 partes e de amarelo 2. Então quer saber que fração representa as duas juntas, ou seja, 4/7, que é a parte verde, com 2/7, que é a parte em amarelo, ok? Então para isso nós deveríamos somar o 4/7 com o 2/7. Como é que fica isso? Olha lá, a parte verde e a parte amarela juntas representam 6/7. Não precisaríamos nem fazer conta nenhuma, só saber que 4 com mais 2 dá o quê? 6. 6 o quê? Sétimos. Então, mas é uma forma né, de chamar a atenção do aluno aí, usando figuras, para que ele venha compreender essa adição aí de frações com denominadores iguais, ok, pessoal? Logo, a parte verde mais a parte amarela é 6/7. Aí aqui ele fez a representação, ó. Colocou 4/7, que representa a parte verde, somado com 2/7, que representa a parte em amarelo. Isso é igual a 6/7. É como, pessoal, se a gente tivesse pegado esse 4 somado com o 2, que dá 6, e conservasse o mesmo denominador. Ok, pessoal? E é dessa forma que nós vamos proceder na adição e subtração de frações com denominadores iguais. Nós vamos movimentar só a parte de cima, que é os numeradores, e nós vamos repetir o mesmo denominador. Ok, pessoal? Uma outra maneira aí que ele fez de fazer essa soma, né, de representar essa soma, foi na reta. Ele pegou de 0 até 1 e dividiu em 7 partes. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar em 1, ele dividiu em 7 partes. E aí primeiro ele avançou aqui 4/7, então ele parou aqui, 4/7, e depois ele avançou mais 2/7, mais 1, mais 2, e parou aqui. Então esse ponto aqui representa 6/7. Certo, pessoal? Então a adição de 4/7 mais 2/7 resulta em 6/7. Agora para a subtração, vamos lá, ó. Para a subtração procedemos de maneira semelhante também. Por exemplo, Gabriela coloriu 7/8 da tira a seguir. Ó. Entretanto, ela resolveu apagar 4 partes pintadas. Então, olha aí, ela dividiu isso aqui em 8 partes. Então, tem 8 partes aqui essa figura. E ela desconsiderou 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4 partes. O x, aí a professora, né, ela explica aqui, né, que o xzinho representa a fração que está sendo subtraída. Então, nós estamos subtraindo o que, pessoal? Primeiro, a gente vai ver a parte verde. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7/8 diminuído 1, 2, 3, 4/8. Certo, pessoal? Então nós vamos pegar 7/8, que é a figura em verde, e vamos desconsiderar 4/8, que é as partes, né, da figura que ela marcou com o X, excluindo elas. Né? Ou seja, nós vamos diminuir exatamente essa parte aqui, ó, que foi marcada em X. Certo? Então vamos lá. Pronto, então como eu falei para vocês, ó, então nós temos, depois de apagar a sobra,
representar, depois de apagar, né, a sobra representa 3/8 da figura ainda pintados. Isso a gente pôde perceber lá na própria figura. Vamos voltar lá só para a gente tirar essa dúvida aí, ó. Olha aí. Então, se eu tinha 3, 6, 7, né, no caso 7/8, e se eu tirei fora 4, eu fiquei com 1, 2, 3. Tranquilo, a gente consegue perceber isso na própria figura. 3 o quê? Oitavos. Certo, pessoal? E nós vamos voltar lá. Então tá aí. Depois de apagar, a sobra representa 3/8 da figura ainda pintados. Isso significa que, olha só, 7/8 menos 4/8 resulta em 3/8. Ok, pessoal? Então, da mesma forma que a gente procedeu na soma, né? Movimentando aqui só com os numeradores, na subtração também. Então, 7/8 menos 4/8, movimentamos 7 menos 4, que é igual a 3, e conservamos o mesmo denominador, certo? Aqui ele fez com a reta numerada, então ele fez 8 divisórias aqui até chegar em 1 centímetro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E aí o que ele fez, ó? Ele considerou a primeira fração 7/8, que são as partes pintadas. Então ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou aqui. Então aqui é 7/8. Porém, ele diminuiu agora 4/8. Então ele regrediu, ele voltou 4 partes de 8. Então 1, 2, 3, 4 e parou aqui. Então ele ficou aonde? Ele ficou em 1, 2, 3 oitavos. Simples, né, pessoal? Então vamos ver. Para somar ou subtrair duas frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Foi aquilo que eu acabei de falar. Movimentamos só com as partes de cima, ou seja, só com os numeradores. Certo, pessoal? Agora vamos olhar o seguinte, ó. As frações 2/8 e 5/8, por exemplo, têm denominador 8. Então, 2/8 mais 5/8 vai ser igual a 7/8. Por quê? Repete aqui o denominador 8 e soma só os numeradores. Então, 2 mais 5 é igual a 7. Certinho, pessoal? Agora, de maneira semelhante, nós vamos efetuar aqui, ó, 8 sobre 13 menos 3, 13. Denominadores o que? Iguais. Então, pegamos o 8 e diminuímos pelo 3. 8 tira 3 é igual a 5. E conservamos o mesmo denominador, 13. Ok? Agora, aí tem um questionamento aqui, ó. E se os denominadores forem diferentes? Por exemplo, como somamos 2/3 mais 1/4? Aí a professora falou, boa pergunta. Com denominadores diferentes, precisamos usar a equivalência para transformar as frações dadas, de modo que tenha o mesmo denominador. Olha aí, pessoal. Então, agora, para a gente somar fração com denominadores diferentes e também subtrair, vamos apelar aí para a equivalência de frações. Então, nós vamos pegar essas frações aí, tornar elas, né, equivalentes, e aí sim nós vamos efetuar a adição ou a subtração. Certo, pessoal? Vamos lá então. Olha aí, pessoal. Então, 2/3 mais 1/4. Aí a gente percebe claramente, né, que nós temos denominadores aí diferentes. O artifício proposto inicialmente aí para resolver é transformar em frações o quê? Equivalentes. Então lembra qual é o procedimento, pessoal, para poder transformar fração, né? Para que elas fiquem com o mesmo denominador, né? Ou seja, não que elas fiquem equivalentes, né? Mas que elas fiquem com o mesmo denominador. Qual é o artifício? Nós vamos pegar o denominador da segunda e multiplicar na primeira. Pega o denominador da primeira e multiplica na segunda. Então fica como? Fica aqui 4 multiplicado, 3 aqui multiplicado, 3 aqui multiplicado. Então vamos ver como é que fica isso? 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 é igual a 12. Aí nós vamos somar
Ó, tô mantendo a soma aqui, ó. Aí vem 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3 também é igual a 12. Olha aí, agora sim ficaram com denominadores o quê? Iguais. Então nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos pegar, somar só a parte de cima agora, né? Porque nós temos já denominadores iguais. Então, 8 com mais 3 dá igual a 11. E repete aqui o mesmo 12. Certinho, pessoal? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Vamos somar aqui, então, 3 quintos mais 2 sétimos. Ó, 3 quintos mais 2 sétimos. Denominadores o que? Diferentes. Então, o 7 daqui eu multiplico nessa fração e o 5 daqui eu multiplico nessa fração. Ok? Para transformá-las em denominadores iguais. Então, vamos ver, ó. Lembra que eu multiplico o 7 e uso as duas partes, numerador e denominador. 3 vezes 7, 21, sobre 5 vezes 7, 35. Mais 2 vezes 5, 10. 7 vezes 5, 35. Então agora eu tenho denominadores aqui, ó, iguais. Então eu vou 21 com 10, 31. 31 sobre quanto? 35. Olha aí, ó. Tranquilo. Bom, então vamos aí, né, para alguns exercícios resolvidos aí da parte de adição e subtração de frações. Lembra que a gente está fazendo já com denominadores iguais e diferentes. Quando são diferentes, é com o artifício de transformar, né, as frações aí para que elas fiquem com o mesmo denominador, ok? Então, olha só. Primeira questão, observe as figuras abaixo e efetue as operações. Então, o que que ele quer aqui? Ó? A figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Ele quer que você some a parte de vermelho com a parte de azul, para ver quanto que dá. Então, como é que fica? Vamos dar uma olhada, ó. 3 partes vermelhas de um total de 7 vai ficar o quê? 3 sétimos. Mais essa daqui, 2 partes de um total de 7. Então, 2 sétimos. Denominadores iguais, então eu vou 3 mais 2 é igual a 5. E eu vou repetir o mesmo denominador. Pessoal, o maior erro do aluno é ele fazer 3 e 2, 5, 7 e 7, 14. Isso não existe. Repete o mesmo denominador, ok? Então, 5 sétimos é o que representa aqui. E óbvio, né, pessoal? 3 partes com mais 2 partes dá 5 partes. Qual é o todo? 7. 5 sétimos. Agora essa, letra B, temos aí uma subtração, né? Aqui a figura foi dividida em 5 partes e aqui ele tem 1, 2, 3, 4 partes pintadas aí de lilás. Então a primeira fração é 4 quintos, tá aqui, 4 quintos, menos, aí ela desconsidera desses 4 quintos duas partes, menos duas partes excluídas também de um total de 5. Olha aí, denominadores iguais, então 4 tira 2 é igual a 2 e repete o mesmo denominador 5. Simples, né, pessoal? Olha a 2 aí, ó. Exemplo 2. Calcular aí, ó, 1/3 mais 2 quintos, porém com denominadores o que, gente? Diferentes. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar um 5 aqui, que é o denominador dessa, e vou pegar o 3 aqui e vou colocar aqui, que é o denominador da primeira, e vou transformá-las em frações equivalentes. Vamos lá? Equivalentes no denominador. Olha só. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então, 5 15 mais 5 quinzeavos mais 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3 também é 15. Então, 6 quinzeavos. Aí eu faço o que agora? Ó? 5 com mais 6, 11. E vou repetir o 15. Olha que simples. Então, 11 15. Agora a letra B. 2 sétimos mais 1 meio. E aí nós vamos, ó, pegar o 7, multiplicar na segunda, pegar o 2, multiplicar na primeira. Lembra que é os dois, o de cima e o de baixo. 2 vezes 2, 4, sobre 7 vezes 2, 14. Mais 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7 também é 14.
Então vamos lá. 7 com 4 dá 11. E repete o mesmo 14, que é o denominador. Certo, pessoal? Próxima questão, olha aí. 8 quintos mais 3 quartos. Então, vou pegar o 4 da segunda, multiplicar na primeira. Pegar o 5 da primeira e multiplicar na segunda para que os denominadores fiquem iguais. Vamos ver? Então, 8 vezes 4, 32, sobre 5 vezes 4, 20. Mais 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Tá aí, denominadores iguais. Agora eu vou, 32 com 15 vai dar 47 sobre o mesmo 20. Caso, pessoal, eu não expliquei, eu não falei, ó. Caso o de cima e o de baixo tiverem, né, se ele por acaso eles tiverem divisores comuns, vocês podem estar simplificando também essa fração pelos métodos que a gente ensinou na aula passada, que é os critérios de divisibilidade. Aqui não tem como, ó, porque 47 é primo, né? Não dá para dividir a não ser por 1 e por ele mesmo. E 20 ainda dá por 4, né? Por 5, por 10, né? Então não tem divisor comum aqui no 47 sobre 20, assim como no 11 sobre 15 e no 11 sobre 14. Mas, se por acaso vocês obterem uma fração que é possível de simplificação, vocês correm lá e simplifiquem. Pessoal, olha aí, converta os números mistos abaixo, né, em fração imprópria. Nós já vimos isso aí. Para transformar a fração mista na fração imprópria, a gente vai pegar o 3, multiplicar pelo 4 e o resultado a gente vai somar com o 1 e vamos repetir o mesmo denominador da fração mista. Vamos ver? 3 vezes 4 é 12, com mais 1, 13. E a gente repete o mesmo 4. Tá aí, 13 quartos. Letra B. 2 vezes 6, 12. 12 com 5 é igual a 17. E a gente repete o mesmo 6. Então, 17 sextos. 8 inteiros e 1 terço, então, 8 vezes 3 é 24, com mais 1 é igual a 25. E repete o mesmo denominador da fração mista, que é o 3. Então, ficou 25 terços. Aqui, 4 vezes 11, 44. Com 2, 46. Sobre quem? O mesmo 11. Ó, pessoal. Então, 46 onzeavos. Ok? Agora, nessa 4, vamos calcular aí, ó, essa soma envolvendo números mistos. Então, 3 inteiros e 2 sextos, mais 1 inteiro e 4 quintos. Claro, né, pessoal? Para mim fazer essa soma, eu vou ter que resolver a fração mista primeiro. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18, com 2, 20. Então, 20 sobre 6. Olha aí, a primeira, 20 sobre 6. Mais 1 vezes 5, 5. Com 4, 9. E repete o 5. Então, ficou 20 sextos mais 9 quintos. Denominadores o quê? Diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar elas em denominadores para ficarem com os denominadores iguais. Então, vou multiplicar o 5 do denominador da segunda na primeira e o denominador da primeira na segunda. Bora lá? Então, 20 vezes 5, pessoal, vai dar quanto? 100. Sobre 6 vezes 5, 30. Mais 9 vezes 6, 54. Sobre 5 vezes 6 também é 30. Aí agora eu vou pegar 100 mais 54, 154 sobre o 30. Porém, pessoal, esse 154 sobre 30, agora eu consigo fazer uma simplificação aí, porque os dois são pares, né? Então, nós vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui e perceber uma coisa. 154 é par e o 30 também é par. Aqui eu não posso pôr 3, porque a soma dos 5 com 4 e com 1 não dá um múltiplo de 3. Certo, pessoal? O 30 dá por 3. O 154 não dá. Então, como os dois são pares, eu vou fazer a primeira tentativa por 2. Então, nós vamos pegar o 154 e fazer uma divisão por 2.
que vai dar 77. Ó, isso você fazendo a divisãozinha aí. 30 dividido por 2 é igual a 15. Aí eu não consigo mais, pessoal, porque 77 dá por 7 por 11 e o 15 dá por 3 por 5. Então eu vou encerrar em 77 sobre 15. Certo, pessoal? Eu não estou sabendo simplificar frações, então você tem que memorizar os critérios de divisibilidade, pessoal. Professor nenhum abre a cabeça do aluno e coloca critérios de divisibilidade lá dentro. Se ele não memorizar os critérios, não tem como. Então vocês têm que fazer isso aí, essa memorização. Agora, 3 inteiros e 2 quintos menos 2 inteiros e 1 sexto. Bora ver. 3 vezes 5 é 15, com 2, 17. Então, 17 sobre o mesmo 5, menos 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Sobre o mesmo 6. Então, vai ficar 17 quintos menos 13 sextos. Aí, o 6 da segunda eu multiplico na primeira, o 5 da primeira eu multiplico na segunda. E lembra que são as duas partes. Então, eu vou dar igual aqui, ó. E vamos lá. 17, se você multiplicar pelo 6, pessoal, vai dar igual a 102. 17 vezes 6, 102. Ó, sobre 5 vezes 6 é igual a 30. Aí vem menos 13 vezes 5. Se você fazer a continha, vai dar 65 sobre 6 vezes 5, 30. Aí nós vamos subtrair agora 102 de 65. Se você pegar o 102 e diminuir aí o 65, você vai achar 37. 37 sobre quanto? 30. Certinho, pessoal? Não tem como eu simplificar, porque 37 é primo, ó. Então nós encerramos aí. Ok, pessoal?